Olá, companheiros, todos bem? Esperamos que sim. Nesse momento de adaptações, de nossa rotina, das nossas atividades, do nosso lado também aqui, as adaptações, saindo dos ambientes de dentro da casa espírita e vindo para o ambiente digital, onde começam novos desafios, novas situações. Esperamos que, mesmo através desse canal, a gente consiga levar o Evangelho de Jesus ao coração de todos aqueles que o buscam, especialmente de você que decidiu nesse momento clicar e buscar um pouquinho das palavras de Jesus. A gente humildemente agradece a oportunidade, o convite, em especial a Uzi Cotia, que nos dirigiu o convite, e é forçoso também dizer e louvar o esforço de todos os trabalhadores vinculados a ela e todas as casas espíritas, que mesmo com momentos tão adversos, buscam continuar toda essa tarefa, inventando novos meios para que o consolo possa chegar a todos os que necessitam, a casa, no trabalho, no seu celular, para todos aqueles que estão assistindo nesse momento. Todos os agradecimentos feitos, como desejamos aqui continuar com os ambientes devidamente espiritualizados, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir mais confortável pode fechar os olhos. Quem quiser pode ficar com o olho aberto, não tem problema também. Nós vamos agradecendo nesse momento a Deus, vamos agradecendo aos benfeitores espirituais por estarem conosco nesse momento e vamos nos colocando sensíveis a toda essa influência positiva, nos deixando envolver em psicosfera de esperança, fugindo de todas aquelas situações que nos causam apreensão, pelo menos por esses curtos minutos, que a gente possa sentir essa presença amiga de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso íntimo nesse momento. Que assim seja. A gente colocou para que a gente pudesse fugir nesse momento de todas as apreensões e de todo o medo, e é sobre isso que a gente gostaria de conversar nesses minutinhos que nos solicitaram, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre medo. E quando a gente fala sobre medo, muitas vezes dentro do ambiente da casa espírita, nós temos ouvido alguns comentários. Ah, mas cadê a nossa fé? Onde está a nossa confiança em Deus, em Jesus? Ninguém morre antes do tempo. E aí, a gente começa já no primeiro degrau que nos causa, de certa forma, um desconforto, um certo sofrimento, que é a culpa por sentir medo. Cada um de nós, nesse momento, se não sentiu, se não está sentindo nesse momento, é provável que em determinado momento da vida a gente vá sentir esse medo. O medo de ficar doente, o medo de perder um ente querido, o medo nesse momento de ficar sem emprego ou de ter o seu negócio falido, ele não continuar. O medo de como o mundo vai ficar depois de toda essa quarentena, essa pandemia. E aí a gente começa a sentir tudo isso, todas essas apreensões na nossa vida, e vem aquele sentimento de culpa. Eu não gostaria de estar sentindo medo. Onde é que está a minha fé nesse momento? Porque eu sou assim. A Bíblia nos mostra que grandes personagens, pessoas que se destacaram na história, também sentiram medo. Nós temos no Antigo Testamento, lá atrás, o profeta Elias, um dos profetas mais respeitados do Antigo Testamento, mostra que, segundo relatos, ele fez coisas impressionantes, né? Os chamados milagres estavam lá. Elias tinha feito coisas impressionantes, mas ameaçado certa vez de morte pela rainha Jezabel, conta que ele fugiu com medo de ser morto e foi para o deserto. Ficou paradinho ali, dormiu numa árvore, até que um anjo precisou falar com ele. Depois de um anjo ter conversado com Elias,
Elias foi até uma caverna ainda e ficou lá, temeroso, numa espécie de quarentena também. E a Bíblia conta que em determinado momento o próprio Deus foi lá precisar falar com o profeta Elias para ver o que estava acontecendo, porque ele estava com tanto medo. E por várias vezes ele dizia: olha, eu estou preferindo morrer do que viver nessa situação de medo. Temos ainda no Antigo Testamento o rei Josafá, um rei também que combateu fortemente a idolatria na época, que era uma característica muito forte, na miscigenação dos povos. E o rei Josafá, com um exército de mais de 1 milhão de pessoas, de soldados para ele, numa iminência de uma outra guerra, ele sentiu um profundo medo, mesmo tendo um exército grandioso. E aí ele fez uma série de coisas também para aplacar um pouco esse medo. Viajando um pouquinho na história dentro da própria Bíblia, nós vamos vendo o caso de Simão ou Simeão, que foi chamado de Pedro depois por Jesus, dado a fortaleza do seu caráter, a rocha, como Jesus mesmo dizia, falando que iria edificar muitas coisas através dele. E por vários momentos a gente vê que alguém que estava tão próximo de Jesus, com uma fé, de certa forma, fortalecida e diagnosticada por Jesus, mostra que em determinados momentos ele também sentiu medo. Sentiu medo no momento daquela tempestade, sentiu medo depois quando Jesus foi preso e começaram a dizer que ele era seguidor, ele sentiu medo de morrer. Então é preciso que a gente tenha em mente que sentir medo é uma coisa natural, é nosso. Chegará um dia em que a gente vai ficar muito mais tranquilo com relação a isso. Nós teremos uma fé fortalecida, mas faz parte do processo. Então, primeiro conselho, se é que a gente pode dar conselho para alguém nesse momento, é: não sinta culpa por sentir medo. É normal, é natural. É ruim? Não. O medo foi muito útil para todos nós em determinado momento da nossa vida. É uma ferramenta de proteção, algo que Deus também colocou em nós, fazendo com que a gente se preservasse. Um instinto de conservação. Qual é a parte ruim de tudo isso? Sentir medo é ruim? Não. O medo nos mantém alerta. O medo faz com que a gente evite situações que possam colocar a nossa vida desnecessariamente em risco. Um sistema de proteção. Quando é que ele fica ruim? Quando ele passa do limite e começa a paralisar todas as nossas ações. Quando por medo a gente começa a desenvolver sintomas imaginários. Quando por medo a gente vai imaginando cenários catastróficos que o bom senso diz pra gente: isso não vai acontecer. Mas esse medo tão forte começa a fazer com que a gente trabalhe na nossa mente e comece a projetar situações que não vão acontecer, catastróficas. Então, isso é preciso ir trabalhando com relação a isso. Talvez como espírita a gente fique pensando: como eu, que conheço tanto da doutrina, que tenho ouvido tanto através de inúmeros livros, assisto filmes, leio tantos romances, conheço o livro dos espíritos, por que mesmo acreditando na vida após a morte, eu tenho medo de morrer? E aí, Kardec nos coloca, de forma muito inteligente, no livro Céu e Inferno, de que esse mecanismo se faz necessário para que a gente não. Para que a gente mantenha o instinto de conservação e não negligencie a vida presente. Antes de encarnarmos, é provável que a gente tenha feito muitas solicitações para estarmos aqui, com as nossas famílias, com o nosso roteiro de vida, e sabemos o quanto isso é complicado e complexo do outro lado, então a gente quer aproveitar bem a nossa existência. Então fica uma dica: aproveite bastante a sua existência. Faça o que tem que ser feito sempre. Tá? Mas isso são as causas, porque a gente tem medo, instinto de conservação, querendo aproveitar a oportunidade de reencarnação, talvez um balanço, um pouquinho de fé. Isso são as causas. Mas como a gente pode ir trabalhando esse medo? E aí a gente volta um pouquinho na história de Simão Pedro. Vamos voltando mais ou menos a Pedro, voltando a uma passagem bastante conhecida,
onde os discípulos estavam no mar da Galileia, 3 horas da manhã aproximadamente. Desde o finalzinho da tarde eles estavam remando, tentando fugir do que a Bíblia fala num vento contrário, muito comum para aquela época. Eram companheiros que tinham sido orientados para Jesus para entrarem no mar da Galileia, atravessarem o mar e esperarem Jesus do outro lado. No começo da noite, um vento contrário empurra a embarcação deles e eles vão para o meio do mar da Galileia. Era um lago, não era muito grande, mas tinha alguns quilômetros. E no mar da Galileia, com aquele vento contrário, remando, remando, tentando fazer voltar para a margem. Lá por volta das 3 horas da manhã, a gente vai imaginando todos eles cansados. Eles divisam um vulto andando sobre as águas. O Evangelho nos conta que todos eles ficaram muito assustados e começaram a dizer que era um fantasma. A gente vai imaginando talvez a gritaria de todos eles, no meio da madrugada, tudo escuro, aquele vento, as ondas batendo, e eles vendo aquele vulto, começaram a gritar que era um fantasma. E Jesus, com muita calma, diz assim: se acalma, sou eu. E aí eles percebem que era Jesus, aquele mesmo Jesus que horas antes havia multiplicado pães e peixes para alimentar a multidão faminta. Aquele mesmo Jesus estava lá. E aí Pedro, naquele ímpeto, Pedro era assim, né, muito impetuoso, ele diz assim: Jesus, se é mesmo o Senhor, permita que eu vá até aí. E aí Jesus diz para ele: pode vir. E aí ele desce da embarcação e começa a caminhar na direção de Jesus. É provável que Pedro tivesse ficado muito surpreso em poder andar sobre as águas, observando Jesus. É provável que os outros discípulos dentro do barco também tenham ficado surpresos, embora já estivessem convivendo com Jesus durante um certo tempo. Pedro conhecia Jesus ali naquele momento, mais ou menos por uns 2 anos. Já tinham visto Jesus fazer muitas coisas. E aí ele começa a caminhar. E aí ele tira um pouquinho do olho de Jesus. Provavelmente deve ter olhado para o lado, deve ter olhado, sentido o vento, visto as ondas batendo no barco. E começa a sentir medo. É isso que o Evangelho diz. Pedro, que estava do lado de Jesus por alguns anos, começa a sentir medo. E aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, estou afundando, me ajuda. Jesus vai até ele e pergunta para ele: por que duvidaste? Homem de pouca fé. Aí ele ampara Pedro e conduz Pedro de volta ao barco. A lição é muito propícia e serve para a gente nesse momento que deve estar sentindo medo, talvez até fora do comum, um medo incontrolável. A lição é bastante preciosa para que a gente possa refletir e tentar transportar isso para a nossa realidade. Como é que isso pode me ajudar? Nós colocamos algumas observações aqui para que a gente possa seguir e tentar controlando esse medo que a gente está sentindo. O primeiro, mas não menos importante, é a história narrada em que Pedro focou a sua atenção em Jesus. O mundo ao redor estava totalmente adverso, não muito diferente do mundo que a gente está. As coisas estavam ruindo, o medo de morrer, o medo da embarcação virar, o medo do que pudesse acontecer. E aí conta que ele pede autorização para Jesus e vai querendo caminhar na direção de Jesus, que é, na verdade, o nosso objetivo principal, como espírita, como cristão, como ser humano, é caminhar na direção de Jesus. E quando ele decide caminhar, o foco dele está em Jesus e ele consegue fazer essa caminhada. Mas aí ele começa a observar que estava fora do Evangelho. O que acontece? Ele começa a focar a sua atenção
para aquilo que não estava dando certo, ao invés daquilo que estava dando certo. Então ele começou a olhar as ondas, a sentir o vento, e aí, quando você tira o teu foco de Jesus, da tua meta, e começa a observar naquilo que pode dar errado, a tua caminhada começa a não acontecer. Você começa a afundar nos teus próprios medos, nas tuas próprias apreensões. Então, uma regrinha preciosa: foca em Jesus. Foca no Evangelho de Jesus. Foca nos ensinamentos de Jesus, que mesmo as coisas adversas acontecendo do teu lado, se o teu foco for lá, se o nosso foco for lá, a caminhada fica segura, porque nós temos um objetivo claro. O segundo ensinamento que a gente pode tirar de tudo isso é que é preciso sair muitas vezes do barco do nosso comodismo para que coisas maravilhosas acontecessem. Deus muitas vezes nos envia tempestades, nos envia adversidades. É como se ele dissesse para a gente: olha, não está funcionando você ficar nesse barco. O barco em que você está se agarrando talvez não seja o melhor. E na nossa vida a gente vai prestando um pouquinho de atenção e vai vendo quantos barcos eu tenho ficado, quantos barcos eu tenho me apegado, e esse barco pode virar, esse barco pode acontecer muitas coisas com ele. Eu estou remando durante quase minha vida inteira nesse barco e as coisas não estão acontecendo. Então a segunda lição que a gente pode tirar de tudo isso para combater o nosso medo é que às vezes Deus pede para que a gente saia dos barcos da mesmice. Nós não sabemos nesse momento o que vai acontecer com o mundo, não sabemos o que vai acontecer com o nosso emprego, com todas as situações, com a nossa família. É natural, como já dissemos no começo, a gente sentir medo. Mas talvez Deus esteja programando coisas maravilhosas para a nossa vida que a gente não consegue perceber agora. Qual era o maravilhoso para o Pedro? Deus queria que ele saísse daquele barco, que fosse se aproximando de Jesus e que ele fizesse, através disso, a coisa maravilhosa que era andar sobre as águas. Numa linguagem figurada, temos muitas coisas maravilhosas também programadas para nós, e nós só precisamos ter calma e muitas vezes a coragem de permitir que essas coisas aconteçam. Mesmo porque de todos os seguidores que estavam no barco, somente um decidiu sair de lá. Pedro pede autorização para sair do barco da mesmice para conhecer coisas novas. Então não fique com medo. Observe os caminhos que Deus quer conduzir cada um de nós. E cada um de nós que está ouvindo essa pequena passagem de Jesus nesse momento tem uma trajetória de destino que Deus está preparando. Cada um tem o seu próprio desafio de maneiras diferentes, oportunidades diferentes de se engrandecer. E é importante que a gente tenha isso em mente. A exemplo de Paulo, quando encontra também com Jesus, aquela calma e aquela serenidade devem ser imitadas. Senhor, o que queres que eu faça? Nesse momento mesmo, o que queres que eu faça, Senhor? O que o Senhor, qual é a proposta no meio de todo esse processo para mim? Terceira lição que a gente pode tirar: seja prudente, obviamente, mas não se desespere. Muitas vezes as respostas que a gente precisa já estão dentro de nós. Nós já temos as ferramentas para sair de determinada situação. Em especial essa. Talvez o que Deus esteja esperando de nós nesse momento seja mais paciência, mais resignação. Talvez Deus esteja esperando que a gente reconstrua determinados jeitos de tocar a vida. Assim como Simão Pedro, que era um pescador, que havia pescado praticamente toda a sua vida no mar da Galileia, conhecia tudo aquilo. E a Bíblia, quando cita que aquele vento contrário, em que fazia as ondas ficarem tão fortes naquele momento, não era um fenômeno incomum, ou seja, Pedro conhecia o mar da Galileia, Pedro conhecia o vento contrário. Como pescador, obviamente a gente vai identificando que ele sabia nadar. Não dá para a gente imaginar um pescador que não soubesse nadar. Mas mesmo assim ele teve medo, porque ele se desesperou, porque não acreditava
nas suas próprias potencialidades. O recado também aí fica: acredite nas tuas potencialidades. Quando a gente escuta dentro das casas espíritas ou dentro dos núcleos religiosos de que Deus não dá o fardo mais pesado do que a gente possa carregar, acredite, nesse momento ele também está seguindo essa regra. Acredite na sua potencialidade. Porque o que aconteceu com Pedro não foi uma dúvida com relação a Jesus. Tanto é que ele pediu para Jesus ajudar. O que aconteceu com Pedro dele afundar era a dúvida com relação às próprias potencialidades. E aí Jesus olha para ele e diz assim: mas por que você está duvidando? Acredita nas suas potencialidades. Então seja prudente e não se desespere. Um outro conselho, uma outra observação: quando a gente precisar de alguma ajuda, é preciso pedir para a pessoa certa. Nós temos o barco com todos os seguidores ali, temos Pedro na água e temos Jesus na água. Quando Pedro começa a caminhar e ele começa a afundar, Pedro poderia se dirigir de volta ao barco, poderia pedir para as outras pessoas ajudarem a ele, mas para quem ele pediu? Para Jesus: Mestre, me ajuda. Peça conselhos, peça auxílio, peça para as pessoas certas. Por que a gente está dizendo isso? Porque às vezes no auge do nosso desespero, do auge do nosso medo, a gente vai tentando conversar com pessoas que não tenham condições nesse momento para nos ajudar. Então, a gente acaba permutando, trocando sensações ruins, pensamentos ruins, isso atrapalha a gente e atrapalha as outras pessoas. Então procure pessoas nesse momento, no auge do teu medo, do teu desespero, fuja de situações adversas, fuja de informações que possam te deixar mais nervoso ou mais nervosa do que você já está. Procura se desligar de todo esse ambiente, peça o auxílio para Jesus nesse momento. E por último, até para a gente encerrar e não esticarmos muito o nosso tempo, é preciso ter em mente uma lição que fica no final de toda essa passagem. Depois que Jesus leva Simão Pedro até o barco, ele acalma o vento contrário, ele acalma toda aquela situação adversa. Qual é a lição que nós tiramos? Por pior que esteja a situação, por pior que seja o momento que você esteja vivendo, isso vai passar. Uma hora passa, tudo passa. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos vivendo, saindo dessas situações mais adversas. Com essas pequenas palavras, com essa passagem de Jesus, a gente espera ter ajudado a cada um pouquinho que seja, a diminuir um pouco esse medo, essa incerteza. E a única certeza que a gente deve guardar é que Jesus deixava muito claro para todo mundo que nenhuma ovelha iria se perder, que Deus tem muita atenção com todos os seus filhos e, por incrível que pareça, por mais que a gente se ache pequeno no meio de todo esse processo, Deus está enxergando cada um de nós através dos nossos próprios olhos. Vamos fazendo a nossa prece final? Senhor Jesus, benfeitores espirituais, depois de muito receber através dos benfeitores que se fizeram presentes nesse nosso encontro, nós pedimos humildemente uma luz muito intensa e que essa luz possa envolver a cada um de nós. Uma luz de saúde mental, de saúde espiritual. Que essa luz possa diminuir as sensações ruins e possa trazer a cada um de nós mais alento, mais esperança, mais desejo de focar nossa vida em Jesus, para dessa forma o fardo ficar mais leve. Abençoa, Jesus, nesse momento, a todas as pessoas que estão acamadas, a todas as pessoas que estão temerosas, que elas possam ter a fé fortalecida, a confiança que dias melhores virão. E eles virão. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, muita paz a todos, obrigado pela paciência. Esperamos nos ver em breve, ou por aqui, ou através das nossas casas espíritas. Muita paz a todos.